Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. E a lição de hoje é a lição de número 5. Santidade ao Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à lição da nossa revista comentada pelo Cláudio Honor de Andrade, pastor Cláudio Honor de Andrade, e hoje ele vai falar sobre a santidade ao Senhor, a necessidade da santidade no meio do povo. Uma coisa foi Deus tirar o povo do Egito. Outra coisa mais difícil foi tirar o Egito de dentro do povo. A libertação, ela é tirar o povo do Egito. A santificação é tirar o Egito com suas práticas, com seus costumes, com seus valores, com a sua cultura de dentro do povo de Israel. E para tal, Deus se vale da sua palavra. Amém, meu amado? Uma coisa é a salvação. Outra coisa que vem junto com a salvação é a santificação, que é o ato de Deus de tirar o mundo, as suas práticas, os seus valores, a sua filosofia, os seus princípios mundanos de dentro da vida do cristão. Porque nós estamos inseridos no meio de uma comunidade, de uma sociedade que não teme a Deus e muitos nem sequer reconhecem a Deus. Então é preciso um trabalho da parte de Deus, no Espírito Santo, através da palavra, para arrancar o mundo de dentro do cristão. Vamos então prosseguir na nossa lição. Tópico de número 1 da nossa lição. Santidade, a marca do povo de Deus. O povo de Deus, nós vamos tratar nesse primeiro tópico, a santidade como uma marca, como uma característica do povo de Deus. Então, a santidade deveria ser algo comum, natural no povo de Deus. Não deveria ser apenas uma exceção entre uma pessoa ou outra. Todos deveriam ser santos. Não tem aquele negócio, ora por mim, 6 horas por mim. Não. O projeto de Deus é que todo o povo, e não somente os sacerdotes, fossem santos. Esta era uma das marcas de Deus na vida daquele povo. E trazendo para nós, que somos cristãos, a marca do cristão é a santidade. Mudança de vida, um novo caráter e nascer de novo. Vamos então ao primeiro subtópico da nossa lição. O estado de santidade. Ao render-se a Cristo como Senhor e Salvador, o cristão é elevado a um nível espiritual muito grande. Ele passa a ser chamado de santo em virtude do sacrifício de Jesus. Dá-se início, então, a um exaustivo e doloroso processo de santificação e purificação. O que é um estado de santidade? Aqui nós queremos fazer uma colocação que, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, não somente como Salvador, mas como Senhor e Salvador, no mundo espiritual nós somos elevados, nós passamos a receber o direito de ser chamados filhos de Deus. E nós somos chamados também de santo. Se você não sabe, eu sou pai de santo.
Não lá nos moldes que tem lá na Umbanda, na Quimbanda ou no Espiritismo, mas eu sou pai de santo porque eu tenho 2 filhos que servem a Deus. E eles são chamados santos não por mérito deles, que eles sejam perfeitos, mas eles receberam de Deus esse título através do sacrifício de Jesus. Ao aceitar a Jesus, que nós já estudamos a doutrina da salvação, que é soteriologia, a doutrina da salvação, uma das características dela é a santificação. Ao aceitar, dá-se início, então, a um processo. A salvação, ela é imediata. Ninguém é salvo ao longo de 10 anos, 20. Ele é salvo na hora. Jesus salva na hora. Mas o processo de santificação, que é tirar o mundo de dentro do crente, porque ele foi criado dentro de uma cultura, ele foi criado dentro de valores, muitas vezes contrários aos princípios da vida de Deus, com práticas pecaminosas. Ali dá-se início a um exaustivo e doloroso processo de santificação e purificação, como foi no povo de Israel. Deus libertou o povo de lá do Egito. Foi do dia para a noite, foi rápido. Mas o processo de santificar, que era tirar o Egito de dentro do povo e introduzir os valores do reino, meu irmão, isso levou tempo. Isso é um processo exaustivo, porque é todo dia, é doloroso, porque incomoda a carne não quer santificar. Então, esse é o estado de santidade. Nós somos colocados num patamar elevado, colocado pelo próprio Deus. Amém? Por isso que nós somos chamados de santos, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Vamos a outro momento da nossa lição. Eu destaco o seguinte: santificação, esvaziamento e enchimento. Pode-se afirmar que o processo de santificação é semelhante ao ato de tirar o que já estava dentro e introduzir algo no lugar. A palavra de Deus, à medida que vai entrando no coração do pecador, as paixões, inclinações e tendências vão saindo e novos valores são introduzidos. Podemos dizer que a santificação, paradoxalmente, é o processo de esvaziar e encher. Você esvazia aquilo que está lá dentro. A mentira, a calúnia, a difamação, as paixões, a lascívia, a luxúria. Poderemos falar aqui número, uma lista de pecados que está lá em Gálatas, falando sobre as obras da carne. Então você vai tirar aquilo que está lá dentro e no lugar daquilo você vai introduzir algo. O que é isso? Introduzir agora o quê? Os princípios do reino, os valores do reino, a pureza, a santificação. Você vai introduzindo novos valores ali. Então a santificação é o ato de retirar o que está dentro e introduzir o que não estava dentro, que é a palavra de Deus. Então a santificação ela se dá por intermédio da palavra de Deus. Amém, meu amado? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2. O processo de santificação. O amor declarado e professado a Cristo não pode se limitar apenas em palavras. É preciso uma rendição total e incondicional a Ele. Quem ama mesmo a Jesus terá o prazer em guardar suas palavras e seus mandamentos. A santificação é, acima de tudo, uma forma de expressão de amor e gratidão ao Senhor por tudo o que Ele fez. Eu creio que o processo de santificação é uma expressão do amor e gratidão a Deus. Eu não vou me santificar porque o pastor está me cobrando, porque o pastor está me exigindo. Eu vou me santificar porque eu quero agradar aquele que me chamou. Eu amo a Cristo. A motivação de eu ser santo
está pelo fato de que eu amo a Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. É uma forma de reconhecimento. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas e antigas passaram e tudo se fez novo. Então a santificação é o processo de tirar o velho e introduzir o novo. E o que me motiva, não adianta declarar, Jesus, eu te amo, mas não larga a bebida. Jesus, eu te adoro, mas não larga a promiscuidade, a imoralidade. Jesus, eu te amo, mas continua no motel. Jesus, eu te adoro, mas não obedece a sua palavra. Então, meu amado, quando nós decidimos nos santificar é uma relação bilateral. É você e Deus. A santificação é para a salvação é para todos. Agora, o processo de santificação, meu querido, ele vai se dar de forma gradativa e paulatina. Ou seja, a fonte da água é a mesma, mas cada um expressa uma sede e uma fome diferente. Aqueles que têm fome de Deus. A Maria Madalena, da qual Jesus expulsara 7 demônios, ela nunca mais saiu de perto de Jesus, mesmo após ele ter morrido. Ela tinha fome de estar perto de Jesus. Por outro lado, 10 leprosos foram curados por Jesus, apenas um apresentou. Então, meu amado, Jesus opera a salvação, a cura, o milagre na vida de todos. Agora, o se relacionar com ele e o sentimento de gratidão e a santificação é um processo individual ou um processo bilateral. O Espírito Santo só vai realizando à medida que nós nos abrimos e nos entregamos a ele de corpo, alma e espírito. E o que me motiva a ser isso é por causa do pastor, que vai me proibir de usar determinada roupa ou determinada prática. Não, é a palavra de Deus. Eu amo a Cristo e porque eu amo, eu abro mão de tudo aquilo que ele não se agrada. Vamos prosseguir na nossa lição e eu quero deixar aqui um texto bíblico para fundamentar o que eu estou dizendo. João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqui, meu amado, Jesus está falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Por que Jesus está falando isso? Porque muita gente dizia amar a Jesus, mas na prática, no dia a dia, a vida dele mostrava outra coisa. Alguém pode dizer que ama Jesus com os lábios, com a intenção de lábios, mas não com atitude de corpo, alma e espírito. Não dá para amar Jesus somente de corpo, meu querido, somente de lábios. E ele dizia, aquele que me ama, que guarda os meus mandamentos e os meus estatutos, será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém, meu amado? Então, as igrejas hoje estão cheias de crente, mas aqueles que amam mesmo a Jesus são aqueles que renunciam ao pecado, renunciam à carne, renunciam a si mesmo, retira o que está lá dentro de si que precisa ser mudado e introduz novos valores, novos princípios e novos propósitos. Esse, de fato, ama a Cristo. Amém, meu amado? Vamos prosseguir na nossa lição. A santidade como marca. Deus sabe que o processo de santificação não é fácil. As quedas, derrotas e fracassos momentâneos podem ocorrer. Ele sabe da fragilidade e limite de cada um. Está sempre pronto a estender a mão ao caído que deseja se reerguer.
e recomeçar a caminhada rumo a Canaã celestial. Meu querido, a santidade, ela é uma marca do cristão. Mas agora vamos analisar uma coisa. Deus, ele é real. Deus, ele sabe que está lidando com seres carnais. Deus, lá no tempo de Levítico, ele sabe que o povo viveu mais de 400 anos influenciado com a cultura egípcia. Deus sabe que eu e você, eu não nasci no lar cristão, mas nós estamos, meu irmão, nós somos influenciados pela cultura, pela sociedade na qual nós estamos inseridos. O processo de santificação, no meio desse processo pode ocorrer queda, derrota, fracasso, frustração, decepção, a pessoa se frustrar consigo mesmo. E eu quero destacar que Deus, ele sabe da minha fragilidade e do meu limite. Deus sabe da sua fragilidade e do seu limite. Israel, lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que ele tinha momentos de ápice de espiritualidade, mas quando nós vamos ver lá em Juízes o fracasso espiritual de Israel. Israel foi levado para o cativeiro para ser tratado por causa do pecado. Então, mas observe que esse processo de santificação é um processo em que eu tenho que ter consciência de que eu sou falho e imperfeito, que a perfeição, a suficiência está em Cristo. E eu destaco o seguinte, que ele está sempre pronto, Cristo está sempre pronto a estender a mão àquele que caiu, mas deseja se reerguer e recomeçar a caminhada rumo a Canaã celestial. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Agora, meu irmão, não vão dar desculpa para pecado aí, pessoa que vive na sarjeta, que vive na miséria, que vive no pecado e fingindo que é crente na casa de Deus. A esses aí a Bíblia fala que o pecador não permanecerá na casa do Senhor. Observa Judas e Pedro. Ambos pecaram. Pedro negou a Jesus. Judas vendeu a Jesus. Qual a diferença entre um e outro? Um se arrependeu, se humilhou, reconheceu o seu erro. E o outro foi tomado por um sentimento de remorso e culpa, mas não confessou, não abandonou, não se arrependeu. Meu amado, Deus sabe da minha natureza, da minha estrutura, da minha fragilidade. E Ele conhece a sua. Se você caiu, meu irmão, levante-se, ponha-se de pé, porque Deus quer dar a você um novo recomeço. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Meu amado, guarde o que eu vou dizer para você. O processo de santificação, Deus sabe da minha estrutura. Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Nós aceitamos a Cristo como Salvador, mas nós ainda temos a nossa natureza adâmica. Essa natureza, ela não tem prazer na lei de Deus. Há dentro de mim um ser que não tem prazer na lei de Deus. E Deus sabe, compreende, pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece mais do que o psicólogo, do que o terapeuta, o psiquiatra. Ele sabe da nossa fragilidade. Que no meu coração, eu quero ser santo, eu quero me separar. Mas há momentos que nós nos surpreendemos com nós mesmos. Quem é que não fez algo em dado momento que se arrependeu depois? Meu querido, por isso que a palavra de Deus fala, filhinhos, não pequeis. Mas se todavia vocês pecarem, o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo pecado. Então o que Deus espera? Deus espera a atitude do filho pródigo. Ele é aquele pai que sempre está lá no ponto esperando. Deus está esperando por você, meu irmão. Deus não esqueceu de você, não. Deus sabe o que você já fez para Ele.
Mas Deus está esperando. O que me chama a atenção na parábola do filho pródigo, que quando ele tentou voltar, o pai já estava lá esperando por ele. Ele pensou que o pai já havia esquecido, mas o pai, todos os dias, talvez naquele horário de partida que o filho foi embora, o pai estava lá. Quem sabe meu filho volta hoje? Quem sabe ele vai reconciliar? Quem sabe ele vai cair em si? Quem sabe ele vai perceber que ele não vai conseguir ser feliz se não estiver perto de mim? E o Pai, o nosso Deus, é esse Deus de amor. Ele sabe que nós somos falhos, irmãos. Nós somos pecadores. Tem hora que a gente faz tudo errado. Tem hora que a gente tem vergonha da gente mesmo. Eu já fiz coisa. Tem hora que a gente faz o que não devia, fala mais do que deveria. Tem hora que a gente é vencido pelos impulsos, pelos desejos, pelo espírito de lascívia, luxúria, tentando dominar a nossa mente. Meu querido, mas o Pai, Ele sempre está no ponto de encontro. Deus está sempre ali esperando por mim, esperando por você. Porque Ele sabe da minha estrutura, Ele sabe da sua. Ele fala: filho, você está surpreso com isso? Não, por culpa, eu sei que você é assim. E ele pegou, beijou o filho, todo sujo, cheirando a porco, e abraçou, beijou e falou: você é meu filho, você é meu filho. Meu irmão, por isso que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos colocados no nível elevado, nós recebemos o poder de ser chamados filhos de Deus. E somos chamados santos por causa do nome do sacrifício de Jesus. Meu querido, Ele sabe da minha estrutura, da sua. O caminho é confissão, arrependimento e abandono. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Tópico de número 2. A santidade no ministério levítico. Nesse tópico nós vamos destacar a santidade no ministério levítico, a santidade dentro daqueles que ministravam no templo, dentro daqueles que eram sacerdotes, aqueles que tinham a ocupação de pregar, ensinar o temor do Senhor, como era o padrão de Deus estabelecido para o sacerdote. Amém? Vamos então ao primeiro subtópico desse ponto. Santidade exterior. Aos sacerdotes levíticos, Deus impôs um estilo de vida diferente dos demais da comunidade judaica. Não é possível avaliar o nível de santidade de alguém a partir do púlpito ou de uma pregação. No altar, alguém pode interpretar bem um papel e mexer com as emoções das pessoas. Fora do altar, a pessoa se revela como é de fato. Então, a santidade exterior. O sacerdote, nos tempos lá de Moisés, Levítico, ele não poderia se aproximar de morto, havia algumas leis estabelecidas, ele não poderia casar com uma mulher que não fosse virgem, porque se ele teve envolvimento sexual com ela antes, ou ela teve envolvimento sexual, ele não poderia casar com ela. Deus exigia pureza. Se algum membro da família morresse, ele não poderia comparecer ao velório, dado em algumas exceções. Então o padrão dele era um padrão de vida diferente. As vestes do sacerdote eram diferentes, a forma dele se portar era diferente. Eu faço uma colocação aqui nos nossos dias, que não é possível avaliar o nível de santidade de alguém a partir do púlpito por causa de uma pregação. Às vezes alguém prega uma palavra que mexe com a igreja, tem uma boa palavra. Meu irmão, uma coisa é ter uma boa palavra, outra coisa é ter santidade. Uma boa palavra, ela pode ser aprendida com oratória, pode ser aprendida com exegese. A pessoa tem a arte, o dom de falar. Adolf Hitler, ele tinha a arte de falar. Nós vemos pessoas que dominam a arte de falar em público. Então eu não posso avaliar a santidade, definir que um homem é um homem de Deus a partir do púlpito ou por causa de uma pregação, ou por
por causa de um estudo no meu caso. Você não pode falar, o Mauro é um santo homem de Deus. Quem sabe disso é minha esposa. Quem sabe disso são os meus filhos. E é Deus e eu, meu querido. Então, no altar, alguém pode interpretar bem o papel e mexer com as emoções das pessoas. E o que mais nós vemos por esse Brasil afora, na nossa Assembleia de Deus, são verdadeiros animadores de plateias. São aqueles que mexem com a emoção do povo. Aí eu falo e torno a dizer, nós temos que fazer congressos, simpósio, festividade de oração, festividade dos jovens, festividade dos adolescentes, festividade das crianças, festividade, congresso, simpósio, e traz os pseudos pregadores, homens de Deus. Meu irmão, você não conhece um homem de Deus a partir do púlpito, não. É fora do púlpito, do altar, que a pessoa se revela como é de fato. Tem muita gente pregando aí, cheio do poder de Deus e está em adultério. Tem muita gente pregando aí, cheio do poder de Deus, porque associou que o poder de Deus é mexer com a emoção. Então são verdadeiros animadores de plateia. Eu prefiro valorizar o diácono da minha igreja, que eu conheço o casamento dele, eu conheço a vida dele, do que aqueles que caem no ministério de paraquedas, que vem ali uma vez no ano, é convidado algumas vezes. Eu sei que tem pregadores sérios, usados por Deus, mas eu também tenho que ter maturidade para saber que tem um monte de aproveitador, charlatão, que só quer saber de dinheiro, que dominou a técnica da oratória, de expor, explanar bem as ideias e mexer com a emoção da igreja, meu querido. A santidade, ela é também exterior, ela envolve a aparência, a veste, atitude e comportamento. Mas não dá para avaliar alguém somente a partir do púlpito, não, tá, meu querido? Somente a partir do louvor, não. É fora do púlpito, é fora da igreja, é que você vai saber quem é a pessoa. Pelo seu Facebook, pelo seu WhatsApp, pelas redes sociais, pelo o mexerico, aquela conversa fiada, ali você vai descobrir quem é ou não é homem de Deus, que tem ou não tem santificação. Ah, irmão, o negócio aqui é só entre eu e Deus. Que negócio de conversa mais besta é essa? Só entre eu e Deus. A Bíblia fala, meu querido, que a santidade também ela é exterior. Ela é um reflexo daquilo que está dentro de mim. A santidade, ela é, antes de tudo, interior, mas ela se manifesta também no exterior da pessoa. Vamos prosseguir na nossa lição. Deficiência reprovada. Alguém portador de alguma deficiência física jamais poderia ser um sacerdote. Ninguém escolhe nascer com alguma deficiência física. Infelizmente, em nossos dias, não são poucos aqueles que se dizem ministros de Deus e padecem da pior das deficiências, a de caráter. Meu amado, nos tempos dos Levíticos, no tempo do povo de Israel, de Moisés, alguém que nascesse com uma deficiência física, ele não poderia ser sacerdote. Deus teria outros planos para ele. Observe, você não poder servir a Deus dentro daquilo que você idealizou não significa que você foi rejeitado por Deus. Deus tem outros projetos para a sua vida que talvez não seja o altar. Então, ninguém nasce escolher com deficiência física, mesmo sendo filho do sacerdote. Mesmo sendo pastor, pode ter um filho com alguma deficiência física, algum problema de enfermidade. Mesmo servindo a Deus, nós estamos sujeitos a isso, porque esse mundo não é um mundo justo. Nós temos que compreender isso. Uma outra coisa que eu destaco que nos nossos dias, a pior deficiência que nós estamos vendo não é a deficiência física. Não são as limitações físicas que alguém nasceu, porque ninguém escolhe nascer com ela. Eu estou falando aqui de deficiência de caráter. É isso que nós estamos tendo hoje no nosso dia. Não é deficiência de ministros, não. Temos muitos ministros, temos muitos pregadores, temos muitas pessoas para ensinar,
pregar, para cantar. Mas a deficiência que limitava alguém a ser sacerdote lá no Antigo Testamento, hoje o que eu vejo a deficiência hoje é de caráter. Tem muitas pessoas de má índole, sem moral, sem princípio, querendo estar à frente de grupo, de igreja, presidente de ministério. Eu conheço um presidente de ministério, eu já falei aqui, torna a falar, irmão. Ele é pedófilo, ele foi pego um ato sexual com menor de idade dentro de um carro e fazia parte, não sei se ainda faz, da mesa de comissão de ética e doutrina da CGADB. Então, meu querido, nós estamos padecendo hoje a deficiência de caráter. Eu penso que muitas pessoas não vão à igreja, que nós chamamos de desviado, que não quer aceitar Jesus. A pessoa não está rejeitando, não é a Cristo não, meu querido. A pessoa está rejeitando, são esses líderes e ministros que têm a deficiência no caráter. Pregam uma coisa e vivem outra totalmente diferente. Lá no Antigo Testamento, alguém com essa deficiência física, ele não poderia ser sacerdote. Mas nós, na Assembleia de Deus, nós consentimos que pastor, ministro venha mentir, venha roubar, trapacear, adulterar, trocar de mulher como troca de roupa. Ele nunca confessa pecado, porque ele é o líder do rebanho, é o presidente do ministério. Eu nunca me sujeitaria a um presidente de ministério na qualidade de presbítero que ele tivesse uma vida que não condiz com a palavra de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, vamos abrir os olhos. O que está acontecendo no Brasil aí, nas Assembleias de Deus, está sendo liderado muitas vezes, não estou falando talvez na sua igreja. Não estou dizendo que talvez você tenha esse problema. Mas em muitas igrejas aí, há pessoas que têm um líder que não tem caráter, que não tem moral e quer liderar uma instituição como o CGADB, ter na sua mesa da comissão de ética e doutrina um pedófilo que foi condenado, julgado pela lei e que está sendo investigado pela Câmara Municipal por desvio de verba. Esse lixo aí, meu irmão, é problema de caráter. É pior que me desculpe, eu respeito quem nasceu com uma deficiência física. Ele não escolheu nascer com aquela deficiência física, mas tem caráter, tem moral, tem princípio. E tem muita gente sem caráter, sem moral, sem vida com Deus, pregando o que não vive, somente interessado no dízimo e na oferta. É por isso que eu falei, torno a dizer, pois Satanás não vai ser lançado sozinho no lago de fogo. Tem um bocado de crente que vai ser lançado junto com ele, porque não tem caráter, não tem princípio, está ali fingindo, atrapalhando o crescimento da obra de Deus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos prosseguir na nossa lição. Santidade interior. A verdadeira santidade se manifesta de dentro para fora. O homem interior é trabalhado pela palavra e pelo Espírito de Deus no campo das emoções, da razão e da vontade. É no interior do homem onde se darão as maiores batalhas, pois o Espírito luta contra a carne. A santidade, ela começa no interior do homem. Como eu disse, o que é a santificação? É o ato de esvaziar, tirar o que está cheio, tirar o que está sujo, o que está podre, o que está contaminado e introduzir o que é puro, o que é santo, o que é verdadeiro. Tá certo, meu querido? Então, você tira uma coisa e coloca outra. É o ato de esvaziar e encher ao mesmo tempo. E a santificação, ela começa de dentro. Onde o Espírito Santo e a palavra de Deus vai trabalhar? É nas minhas emoções. Nós vamos ver o fruto do Espírito Santo, que é importante. Domínio próprio, mansidão, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade. Nós vamos ver ali, isso aí está no campo das emoções. O Espírito Santo quer trabalhar nas emoções da pessoa, mudar o temperamento, comportamento, atitude da pessoa. Para a pessoa não ser aquela pessoa que é impulsiva, que fere, que machuca. O Espírito Santo também, a palavra, trabalha no campo da razão e da vontade.
Então eu não vou ceder ao pecado, porque eu estou limpo, purificado pela palavra. A minha razão e a minha vontade está crucificada com Cristo, pela sua palavra. E é no homem interior, é no meu interior, meu querido, que nós travamos as maiores batalhas. O meu maior inimigo não é o diabo. O meu maior inimigo não é o mundo. O meu maior inimigo não é o inferno. O meu maior inimigo sou eu mesmo, porque eu tenho aqui dentro uma natureza adâmica, que tem prazer na lascívia, que tem prazer na luxúria, que tem prazer no motel, que tem prazer numa noitada, que tem prazer no pecado, que tem prazer em coisas abomináveis. E eu travo uma batalha aqui dentro, aquela batalha silenciosa. Antes de Deus trazer Davi para guerrear com Golias, Davi aprendeu a travar batalhas sem ter ninguém como testemunha. Quando ele matou o leão, quem é que estava testemunhando? Somente as ovelhas. Quando Davi travou batalha com o urso, quem é que estava testemunhando para aplaudir e louvar Davi? Somente as ovelhas, Deus e os anjos. Meu querido, nós travamos batalhas contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra o nosso eu. É por isso que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Amém? Precisamos aprender a travar batalhas interior, incomodar o homem interior, a nossa natureza adâmica. Vamos prosseguir. Santidade e glória. A santificação contínua propicia a manifestação constante da glória de Deus. Muitos hoje não se interessam pela glória de Deus, pois a mesma exige mudança de postura e comportamento. Alguns se dão por satisfeito por algumas migalhas por supostos milagres realizados por homens gananciosos, profanos e imorais. Aqui eu falo santidade e glória. À medida que o povo de Israel se santificava, o povo via a glória de Deus. O maná descia do céu, uma coluna de fogo de noite, trazendo proteção, calor, e uma nuvem durante o dia, e a glória de Deus. À medida que o povo santificava, Deus estava ali operando. Eu olho nos nossos dias que há um verdadeiro desinteresse pela glória de Deus, porque a glória de Deus, eu não estou falando de pula-pula, reteté não, meu querido. Eu estou falando é a glória de Deus, é a presença de Deus, tá bom, meu querido? Vamos separar as coisas. Uma coisa aqui é emoção, é sensacionalismo. Eu conheço pessoas que pula, salta, rodopia, diz que é no poder de Deus, mas em casa briga, xinga, fala palavrão e fica navegando em sites de pornografia. Você não pode, eu queria ver numa santa ceia sortear alguém para poder abrir o smartphone dele com a senha e deixar todo mundo ter acesso às páginas que ele andou navegando. Ou então o Big Brother, né? Mostrar tudo que ele fez. Então, meu querido, muita gente não está interessada na glória de Deus, porque a glória de Deus, irmãos, ela exige postura e comportamento. A glória de Deus, ela vem depois da santificação. Primeiro você santifica, aí depois você vem a glória de Deus. E o que é pior? Alguns se dão por satisfeito com algumas migalhas de supostos milagres realizados por homens gananciosos, profanos e imorais. É aquele dito popular. Você finge que ele é santo e você finge que é crente e recebe lá um milagrezinho, uma graça, um favor imerecido de Deus, mas só tem uma coisa: o milagre de Deus na sua vida hoje não é sinônimo de aprovação de conduta. Jesus pode operar um milagre usando homens profanos, homens gananciosos e imorais, e você continuar nesta vida de miséria e pecado,
Mas uma coisa é a manifestação do poder de Deus. Outra coisa é salvação. Nem todo mundo que experimenta o milagre é sinônimo de que Deus está aprovando a conduta. O lugar onde Deus mais operou sinais e milagres foi com o povo de Israel no deserto. Mas quantos que entraram na terra de Canaã? Testemunho de todos aqueles milagres, aqueles feitos? Só 2. Josué e Caleb. Tá bom, meu querido? Então não confunda as coisas. A glória de Deus, irmãos, é santidade. É o caráter de Deus. Muitos não querem a glória de Deus. Muitos querem um milagre. Estão como mendigos atrás de migalhas. Querem a prosperidade, quer carro, quer dinheiro, quer emprego, quer uma cura. Eu não estou dizendo que não devamos buscar isso. Mas isso aí, meu irmão, é uma consequência de uma vida com Deus, de santidade. Mas isso aí não é a mola propulsora que motiva a nossa fé, não, tá bom? Vamos prosseguir na nossa lição? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Olha o que Josué está querendo dizer, gente. Vamos santificar hoje? Vamos fazer hoje a santificação? Vamos nos separar? Vamos ser santos? Vamos buscar a Deus, porque amanhã Ele fará maravilhas no meio de vós. Então, a santificação, ela precede as maravilhas, os milagres e o sobrenatural de Deus. Eu descreio, irmão, do mover sobrenatural de Deus no meio de uma igreja profana, corrompida, numa igreja que não tem valores, que não tem princípios, que não tem moral. Eu descreio do agir, do mover sobrenatural de Deus na vida de crente carnal, crente que vive no pecado, crente que não respeita a palavra de Deus, crente que não honra a Deus, crente que diz amar a Deus somente com os lábios, mas na prática, no comportamento é outra coisa. Josué disse, olha, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A nossa igreja, Assembleia de Deus no Brasil, precisa redescobrir o caminho da santificação e não ficar se contentando com essas migalhas de pseudos milagres operados por homens profanos, avarentos, imorais, pervertidos, que não tem nada de Deus na vida dele. Sabe o que esses homens, muitos deles fazem? Faz uma festividade, traz cantor famoso, pregador famoso, para a igreja se esbaldar naquela semana, se emocionar, parecendo um general romano que disse a seguinte coisa em dado momento: dê pão e diversão ao povo. Dê pão, não dê filé mignon, não dê carne, não dê tudo que eles merecem, dê somente o básico necessário, e diversão, entretenimento. Aí eles vão esquecer dos problemas da vida. Tem muitos líderes que descobriram a forma do entretenimento. É por isso que tem sempre aquele ativismo religioso dentro da igreja. Não existe período de jejum, oração para santificar a vida. Vamos santificar, vamos fazer a campanha do jejum. Vamos fazer um período de consagração. 1 mês de jejum e oração, 5 horas da manhã. Está raro no nosso meio, irmão. Mas aí, para atrair público, para ganhar dinheiro, tem que fazer um congresso, um simpósio, uma festividade e atrair os famosos, as estrelas do Evangelho. Meu querido, a única estrela do Evangelho chama Jesus Cristo. O resto é tudo vagalume que acha que é estrela, tá bom? Vamos então ao próximo tópico da nossa lição. A santidade do povo de Deus. Nesse ponto nós queremos destacar sobre a santidade do povo, das pessoas. A santidade como característica necessária para alcançar a promessa maior, que é o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor por sobre as nuvens. Vamos lá. Primeiro subtópico nesse ponto. A santificação dos filhos.
Muitos pais investem muito na educação secular dos filhos, projetando para eles profissões de destaque na sociedade. A mesma ou maior preocupação deve se voltar para a educação espiritual dos filhos. Há muitos filhos de crentes diplomados que estão caminhando para o inferno com a conivência dos pais. Meu querido, o projeto de Deus é que nós venhamos santificar os nossos filhos. O sacerdote Ofni Finéias teve a notícia de que morreu os 2 filhos. O irmão de Moisés, Arão, Deus matou os 2 filhos, porque eles não aprenderam o caminho da santificação. Então, o que eu observo nos nossos dias? Que há muitos pais que vêm com muito orgulho: meu filho passou no Enem, vai fazer o curso de medicina, vai ser doutor. Minha filha passou no Enem, vai fazer na Federal, vai ser economista. Meu filho passou na Federal e vai ser advogado. A minha filha passou em Harvard, em Oxford. E pai enche a boca para falar que o filho agora é médico, é advogado, é doutor, é engenheiro. Meu irmão, isso é bênção de Deus, verdade. Mas muitos pais, eles investem muito na educação secular, mas não têm a mesma preocupação e a motivação para investir na educação espiritual, de ensinar o filho a se santificar. Eu conheço no seio da família pessoas que têm diploma, que é doutor, que passou pela academia, ganha altos salários, mas se Jesus vier hoje, está indo para o inferno, porque está desviado, não está na casa do Senhor. Então eu quero fazer um destaque aqui. Eu quero que os meus filhos amanhã venham ocupar cargos e posições de destaque. Mas se para isso, os meus filhos amanhã, eles não temerem a Deus, não servirem ao Senhor, meu filho vai para o inferno com diploma de médico, de advogado, de Harvard, de Oxford. Então, meu querido, meus filhos, nossos filhos, nós precisamos educá-los. Porque há muitos filhos de crente diplomado que estão caminhando para o inferno e pai aplaudindo. Meu filho é doutor, mas é adúltero, tem várias mulheres, é promíscuo, é imoral, esqueceu dos princípios da palavra. Meu querido, ensina o teu filho o temor do Senhor, mas seja você um modelo referencial para ele. Se ele errar, repreende o teu filho, usa a vara nele. Depois de marmanjo de velho, não adianta bater mais não, tem que ser de pequeno. Corrige, ensina, faz igual o pai do filho pródigo. Você quer pecar, quer fazer o que é errado? Vai seguir sua vida para lá. Dentro da minha casa, não. Minha casa é santa. A minha casa é altar do Senhor. Tá bom, meu filho? É assim que a gente educa, santifica, porque tem que ensinar os filhos a ser santo, porque Deus não tem neto e nem bisneto. Não existe neto de Deus. Cada um responde perante Deus. E não tem esse negócio que eu sou filho do pastor fulano de tal, vai entrar no céu. Não, meu filho. Eu aceitei a Jesus, tomei a cruz, neguei a mim mesmo e carreguei até o fim. Aí Jesus: vinde, bendito meu Pai, vós que praticais a justiça, que obedeceram a minha palavra, que não se envergonharam de mim diante dos homens, que renunciaram à carne, à paixão e à natureza adâmica. É importante a santificação dos filhos, tá bom? É bom você celebrar o seu filho formar, mas muito maior é você celebrar que o seu filho ele é cidadão do céu e vai morar no céu. Amém, meu irmão? Eu não troco o título de meu filho cidadão do céu por um diploma de medicina. Que é bom que ele tenha os dois. Que ele tenha um diploma de medicina, de engenheiro, de médico, de advogado, de economista. Mas que ele nunca perca o título de salvo e cidadão do céu. Vamos prosseguir na nossa lição. A santificação conjugal. O fato de alguém ser casado não o isentará das tentações e impulsos da sexualidade.
Marido e mulher devem se preocupar com a vida espiritual e também com a vida sexual. Deus deseja que ambos sejam realizados em ambas as áreas. A fidelidade conjugal é exigida por Deus a todos que o servem. Aqui nós vamos falar de uma verdade aqui, meu irmão. Nós devemos preocupar, sim, com a nossa vida espiritual, com jejum, santificar, consagrar, mas marido e mulher também tem que preocupar com a vida íntima, com a vida sexual, porque alguém sendo casado não está isento de ser tentado, não, meu irmão. Eu sou casado, tenho minha esposa, graças a Deus sou muito bem realizado na minha vida íntima, na minha vida sexual com a minha esposa. Deus nos tem nos abençoados, também é bênção de Deus. Isso foi Deus que criou os impulsos da sexualidade, o prazer, o desejo, a satisfação, a realização. Deus quer que tanto o marido como a mulher sejam plenamente realizados, tanto na vida espiritual como também na vida sexual, meu irmão. Que negócio é esse que sexo e espiritualidade não andam juntos? Sexo fora do casamento é pecado, isso aí é abominável. Mas agora você ter vida sexual ativa com a sua esposa, uma relação baseada na fidelidade, no respeito, você paga a mulher a benevolência, o favor que ela te deu, como eu já disse no outro vídeo, ela te fez virar os olhos de prazer, de alegria, ela também quer, meu filho. Você acha que ela é o quê? Que ela é um depósito para ficar suja lá? Você chega, é aquele homem galo que chega rapidinho, a mulher fica lá toda suja. Meu irmão, a santificação conjugal ela é importante. Mas tem homem que, infelizmente, que ele acaba jogando a mulher na mão do outro, porque ele não dá conta do recado. Ele só quer saber de oração, nunca procura mulher. E tem mulher que joga o homem nos braços da amante, porque está sempre com uma tal de dor de cabeça que aparece a dor de cabeça do inferno. Porque ele nunca está disponível para o marido, é pecado, não pode, é proibido. Meu irmão, vamos acordar. A santificação conjugal é importante. É por isso que a Bíblia fala que o casal, quando for orar e se separar e santificar a oração, que seja por um curto período de prazo, para que Satanás não venha tentar o casal, porque pode ser casado e ainda assim sofrer tentação. Então, meu Deus, a Bíblia fala primeiro vigiai e orai. Então vigia, irmão. Vigia na sua vida aí íntima, na sua vida sexual do lado da sua esposa. Para amanhã não aparecer um negócio na cabeça diferente. Depois vai falar que foi o diabo. O diabo não, meu irmão. Você não vigiou. Vamos ao outro momento da nossa lição. A santificação e a vontade de Deus. Ser santificado ao Senhor não é uma opção, é uma condição estabelecida pelo próprio Deus àqueles que desejam com Ele se relacionar. O que deve motivar a santificação do cristão é o amor que esse tem para com o noivo que é Cristo. Toda noiva prudente se prepara para o tão esperado encontro com o noivo. Meu querido, analisa aqui. A santificação e a vontade de Deus. A palavra do Senhor nos afirma: seguir com todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode ser presidente de ministério, pode ser evangelista, pastor, presbítero, diácono, dirigente do ciclo de oração, pode ser dirigente da mocidade, dirigente do departamento infantil, pode ser quem for, neto de patriarca, fundador de ministério, meu irmão. Se não tiver santificação, ninguém verá o Senhor. Está na igreja perdendo tempo. Por isso que a Bíblia fala: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E aquele que é impuro, que se suje mais ainda. Meu irmão, se você está na igreja por opção, você escolheu, então seja santo, porque ser santo, separado
purificado. Não é uma opção, é uma exigência. É uma exigência estabelecida pelo próprio Deus. E o que deve motivar esta santificação não é o temor do pastor, não é o pai cobrando, não. Essa motivação, ela se deve dar pelo amor que você tem para com o noivo, que é Cristo. Amém? Já viu a noiva apaixonada? A mulher quando vai para o salão? Meu irmão, toda noiva prudente, ela se prepara para o tão esperado encontro com o noivo. A noiva, tem um dia da noiva, eu trabalho fotografando, filmando evento social, tem o dia da noiva. Antes do casamento, 6 meses antes, a noiva está procurando vestido, arrumando o salão, procurando quem vai dar o dia de noiva com ervas, com creme, com tratamento, limpando a pele, se purificando, depilando algumas áreas. Ela está se preparando porque ela ama aquele cidadão. Ela ama aquele rapaz, ela está apaixonada. Então ela está fazendo tudo aquilo para agradar o noivo. E ela não vai vestida, ela não aparece lá com o cabelo arrepiado, que acordou de manhã, de qualquer jeito, não. A noiva prudente, ela se arruma, ela vai para o salão, fica o dia inteiro no salão fazendo a maquiagem, se atrasa um pouco e o noivo está lá parado esperando. O que leva a noiva a fazer isso? Alugar vestido que custa 3 mil, 4 mil reais, contratar fotógrafo, convidados, buffet, tudo. Por quê? Porque ela quer fazer bonito para o noivo. Meu querido, por que nós estamos nos santificando? É porque nós amamos a Cristo. Nós estamos apaixonados com o noivo. O noivo é lindo, o noivo é maravilhoso. O noivo é o desejado das nações, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é lindo, ele é desejado. O noivo, ele é esplendoroso, ele é grandioso, ele é magnífico. Escolheu eu e você, a igreja, nós somos a noiva, que não éramos para ser escolhidos, mas ele nos escolheu. Compete a mim agora deixar que o Espírito Santo, que venha me preparar e te preparar para o encontro com o noivo, que é Cristo. Isso é santificação. A noiva prudente, ela se prepara para o encontro com o noivo, porque ele pode aparecer a qualquer momento. Eu quero deixar com você um último texto para a nossa meditação. Me acompanhe. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque, e desceu do camelo e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: esse é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Meu irmão, essa passagem aqui nós podemos fazer uma analogia. A Rebeca estava indo ao encontro de Isaque. Quem estava conduzindo? O servo de Abraão. Rebeca representa a igreja. O noivo representa Jesus. O servo de Isaque, de Abraão, representa o Espírito Santo. Abraão representa Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a noiva. E quando quem é aquele que vem andando por sobre os campos? Aquele é o meu Senhor, é o Isaque. Ela desce, então ela se cobre com o véu. Isso fala de reverência. Isso fala de pureza, respeito, santidade. Meu querido, Jesus vai vir buscar uma igreja reverente, uma igreja purificada, santificada, lavada, transformada, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja moldada, transformada pela palavra. Meu irmão, quem é esse que vem andando por sobre os campos? Quem é esse lindo, maravilhoso? Quem é esse que vem andando, saltando sobre os montes? Ele é o amado da minha alma, é por ele que eu me purifico, é por ele que eu me santifico, é por ele que eu digo não ao pecado, eu digo não à lascívia, eu digo não à
carne, eu digo não à natureza adâmica, eu digo não ao mundo, eu digo não ao diabo, eu digo não ao inferno, porque eu quero me encontrar com o amado da minha alma. Amém? Você tem esse desejo? Você já caiu em algum momento? É tempo de se levantar. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelos momentos que passamos aprendendo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti pertence. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, santifica-nos de dentro para fora, meu Pai. Muda o nosso homem interior, as nossas paixões, as nossas inclinações. Perdoa esse irmão que caiu, que teve um deslize moral. Perdoa esta irmã que caiu, que fraquejou, que errou em dado momento da caminhada. Meu Deus, Tu és aquele Deus que sabe da nossa estrutura. No nosso coração nós queremos servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor. Mas muitas vezes nós encontramos dentro de nós uma natureza que não tem prazer na lei do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Coloca-nos de pé, purifica-nos, santifica-nos, ó Pai. Nós queremos nos separar, santificar, para encontrar com o noivo, descer do camelo, porque Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és o desejado, por Ti vale a pena abrir mão de tudo, para poder olhar nos Teus olhos e dizer o quanto nós Te amamos. O Senhor é tão lindo, nós queremos nos santificar, como a noiva se prepara para o encontro com o noivo. Prepara-nos, ó Pai, santifica-nos, ó Espírito Santo. Ajuda-nos, tem momento que nós estamos fracos, tem momento que nós estamos desanimados, tem momento que nós queremos parar, mas nós pedimos que o Senhor fortaleça cada um, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu gostaria de contar com a sua participação, de você compartilhar esse vídeo, de você curtir, porque se você não compartilhar e não curtir, o YouTube não vai te mandar o comunicado quando o vídeo é postado, tá bom? Eu quero deixar um recado aqui. Semana que vem, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, tá bom? Que eu não vou estar aqui. Em caso do arrebatamento eu não vou, porque eu vou me encontrar com o noivo, vou encontrar com o amado da minha alma. Todavia, eu me alegro no Senhor, porque eu tenho a certeza que você também não estará aqui. Nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Amém? Que Deus abençoe a sua família, seu casamento, seus filhos, sua saúde e os seus negócios. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz.